A Índia é uma das nações de maior assim desafio para missões, né? Conhecida como a terra de muitos deuses, onde adoram-se animais, imagens em templos, praças e à beira do grande rio Ganges. Pois é, a perseguição na Índia tem aumentado de modo significativo nos últimos 5 anos e permanece relativamente inalterada desde o ano passado. A pandemia de Covid-19, claro, foi um agravante, mas para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo no Notícias do Bem de hoje o missionário Amir, que trabalha naquele país. O Amir está com a gente ao vivo aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, Amir. É um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse trabalho de missões nesse país que é tão desafiador, né, que é a Índia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo lá na Índia. Certo, Amir. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa caminhada, né? Afinal de contas, como é que você chegou na Índia com a sua esposa para fazer missões? Bom, a nossa história com a minha esposa começou há um bom tempo atrás, quase há 20 anos. A minha esposa teve o chamado dela com 13 anos de idade, filha de pastor do interior de São Paulo, de Bragança Paulista. O Senhor disse bem claro para ela que queria que ela alcançasse os povos não alcançados. Naquele momento, a mãe dela disse, muito bom, você vai ser uma missionária. Quem sabe quando casar, tiver filhos, você vai um dia para o campo. E minha esposa orou, dizendo, Senhor, agora fale com a minha mãe. E passado um tempo, o Senhor foi até a minha sogra e conversou com ela e falou com ela e tocou no seu coração de forma especial. E com 13 anos de idade, minha esposa foi para o trabalho missionário, para a preparação na Bolívia, depois do país de Gales, e com 17 anos iniciou o trabalho missionário no norte da Índia. Passado um tempo, retornou ao Brasil para continuar a sua formação específica para a tradução de Bíblia. E nesse momento veio aqui congregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde eu já fazia parte, já era líder dos jovens, estava congregando há alguns anos, e o Senhor já estava tocando no meu coração em relação ao trabalho transcultural. Naquele momento, eu ainda estava sendo encaminhado para o seminário, quem sabe para ser um pastor local, e através do curso Perspectivas, o Senhor tocou no meu coração e me mostrou a necessidade dos povos não alcançados. Então, nos casamos em 2014 e em 2017 começamos a nossa caminhada como família, na Índia, trabalhando entre muçulmanos, com aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Muito interessante. E assim, como que foi essa chegada, né? Porque a gente imagina muito assim, missões, a gente sabe dos desafios que tem, e como foi o chegar até lá, a adaptação, a questão da cultura e o cristianismo mesmo, né? Esse início do trabalho, Amir. Bom, a adaptação na Índia, como todos podem imaginar, ela não é tão fácil quanto o Brasil. Culturalmente, socialmente, existem distinções drásticas do nosso estilo de vida e do estilo de vida indiano. Além disso, nós sofremos muito com a perseguição, porque a Índia é um país fechado para o Evangelho. O Portas Abertas a classifica entre os 10 países com maior perseguição aos cristãos, classificando como, então, perseguição severa. O processo de aculturação e de conhecer e aprender a língua e os costumes se dá, então, bem lentamente, através do convívio com os locais, da adaptação na sua moradia, nos seus relacionamentos com vizinhos, e a partir daí conseguindo formar laços para que a gente possa compartilhar as histórias de Jesus. Agora, você falou pra gente, no comecinho da entrevista, que esse trabalho que você desenvolve de missões é especificamente com os muçulmanos que vivem na Índia, e não especificamente com o povo que professa a religião hindu, né? Correto. Nós trabalhamos especificamente com o povo muçulmano. Muitas vezes as pessoas não pensam em povos muçulmanos na Índia, mas a Índia é a terceira maior população islâmica do mundo. A gente associa sempre com o hinduísmo diretamente, né? Com certeza. São mais de 800 milhões de hindus, mas a Índia possui 192 milhões de muçulmanos. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer uma testemunha verdadeira de Jesus. E aí, quanto tem de cristãos na Índia hoje? Já que a gente está falando dessa comparação entre as religiões. Hoje, a Índia apresenta um quadro de menos de 2% de cristãos. Infelizmente, uma igreja que virou as costas para a evangelização da sua própria nação. Muitos cristãos hoje na Índia vivem acuados, com medo do governo. E os processos ou as campanhas de evangelização são proibidas nas igrejas, de formas que a igreja perdura com o nascimento e morte dos seus membros, de novos filhos, mas ela não expande, não alcança a sua própria nação. E Amir, como que é feito esse trabalho, né, lá, assim,
Como que é? Porque eu imagino que Com seja um tanta desafio, né? perseguição, Com né? tanta perseguição, eu acredito que seja um trabalho bem cuidadoso, assim, né? E discreto também. Sim. Nosso trabalho ele é bem cuidadoso, porque nós não podemos sair com uma Bíblia na rua, ou não podemos falar de Jesus abertamente. Então, a nossa estratégia é pautada primeiro em muita oração. Pedimos e clamamos que o Senhor mostre o que nós chamamos de pessoas de paz. Pessoas que o Senhor já está tocando no coração deles, já está falando do Evangelho e estão sedentas de ouvir das verdades das Escrituras. Daí, nós memorizamos algumas histórias de Jesus. E sempre que estamos com pessoas, nós contamos essas histórias. Oramos por essas pessoas e tentamos sempre encontrarmos nas suas casas ou em lugares mais privados, onde nós podemos, então, encorajá-los a conhecer as verdades do Evangelho. Um trabalho realmente muito cuidadoso que tem que ser feito. A gente estava falando, antes da nossa entrevista aqui, a gente teve a oportunidade de conversar com o Amir, e a gente estava falando que a questão principal hoje para a missão na Índia, né, Amir, é pessoas que se disponham a ir para a Índia fazer missão, não é nem tanto a questão financeira. Sim, graças a Deus, o Senhor é o Senhor dessa obra. E Ele tem levantado recursos, Ele tem levantado metodologia, e hoje o que a nossa equipe mais ora são por pessoas que queiram, em primeiro lugar, interceder pela conversão dos muçulmanos do norte da Índia. E, em segundo lugar, pessoas que se disponham a ir conosco discipular aqueles que estão sedentos para ouvir do Evangelho. E, Amir, uma das questões que nós até abordamos aqui na nossa introdução é a questão da pandemia, o quanto isso pode ter agravado ainda mais esse trabalho, né? Porque aqui no Brasil e em tantos outros lugares, nós vimos que pelo fato da pandemia, a questão do desemprego, a questão da fome, o governo teve que entrar ali para ajudar em algumas situações. Como que fica a questão dos cristãos nessa situação, né? Esse contato direto dificultou de alguma forma também o trabalho missionário? É um período agora que realmente precisa de mais oração, que está precisando ainda mais desse apoio nesse trabalho? Com certeza, esse período da Covid dificultou bastante o trabalho tradicional que nós havíamos fazendo, o que as igrejas, poucas igrejas locais faziam. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor abriu portas fantásticas para a pregação do Evangelho. A Covid nunca veio a colaborar tanto para dar respostas para as pessoas perdidas e as respostas que vêm do Evangelho. Muitas pessoas perdendo emprego e muitas pessoas perdendo familiares queridos. Nesse momento, a palavra nunca é tão verdadeira quando ela é a única que consegue consolar o coração dessas pessoas que estão sem uma visão de futuro. É uma oportunidade. A Índia teve uma realidade, ou está tendo, né, uma realidade muito parecida com a do Brasil, na questão de número de mortes, e na questão de número de infectados pela Covid-19. Só que a Índia tem uma população absurdamente maior que a população brasileira, né? Sim, com certeza. A Índia possui 1,4 bilhões de pessoas. O estado onde nós moramos é aproximadamente 220 milhões. É a população inteira do Brasil num estado no tamanho do estado de São Paulo. Então, o adensamento é muito grande e, com isso, as medidas do governo em relação à contingência do vírus tiveram que ser muito drásticas. O Exército esteve presente todo o tempo nas ruas, impedindo o deslocamento dos cidadãos. Nós não podíamos sair da nossa rua, muito menos da nossa casa. A polícia passava de casa em casa, perguntando quem morava naquele local e, se alguém estivesse ali que não residia no local, era levado para a delegacia para esclarecimentos. É uma situação bastante mais complicada. Amir, eu queria que você falasse a respeito, então, das organizações que trabalham na Índia e quem quiser fazer parte, quem quiser conhecer mais a respeito desse trabalho na Índia e se engajar também nesse trabalho. Afinal de contas, o convite missionário é esse, né? Que a gente ore, que a gente contribua, mas que a gente também faça, né, o trabalho de missões. Quais são os caminhos para chegar nessas instituições? Bom, hoje, se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, querer conhecer como é o trabalho que nós fazemos entre os muçulmanos, você pode mandar um e-mail diretamente para nós. O e-mail é nawab@fastmail.com. Esse contato é direto com a nossa equipe e você vai ter informações de como
percorrer todo o caminho que você precisa para fazer parte. Hoje nós trabalhamos especificamente com a APMT, a nossa agência de missões transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós trabalhamos com a agência Frontiers, uma agência especializada na evangelização e discipulado de muçulmanos ao redor do mundo, e somos enviados pela nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros com a nossa junta de missões. Então, todos esses são canais de informação, de preparo, de treinamento que você pode ter acesso e, quem sabe, vir trabalhar com a gente lá na Índia. Amir, eu vou pedir para você dar o e-mail mais uma vez, né? Repete o e-mail para a gente devagarinho, para a gente poder anotar aí. Então, o nosso e-mail é nawab@fastmail.com. nawab@fastmail.com. Tá certo. Amir, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem ao Vivo. Foi um prazer ter essa conversa com você. Eu sei que você vai ficar no Brasil durante mais um tempo ainda, e a gente vai ter novas oportunidades de conversar mais a respeito desse trabalho e a gente intensificar esse chamado missionário. Que Deus continue abençoando o seu ministério lá na Índia. Muito obrigado, agradeço a todos a oportunidade, que Deus abençoe vocês.